Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que são as leucemias crônicas, tudo bem? Antes de começar a aula, eu gostaria de falar que o slide está disponível na descrição, então se você quiser baixar o slide, pode baixar agora e acompanhar a aula comigo. Show? Bora pro vídeo. Então, vamos lá, pessoal, entender sobre leucemias crônicas. A primeira que a gente vai abordar aqui é a leucemia mieloide crônica, que é a LMC. Quais são os sintomas da leucemia mieloide crônica? Perda ponderal, sudorese noturna, febre vespertina. No exame físico, nós podemos conseguir palpar o baço, o paciente ele vai apresentar esplenomegalia. Dentro da LMC, o cromossomo Filadélfia ele fica positivo em 95% dos casos, beleza? Então é muito importante a gente pedir o cromossomo Filadélfia para o diagnóstico também. E como é o hemograma do paciente que tem uma leucemia mieloide crônica? Normalmente, o paciente ele não vai ter anemia, então é uma coisa que vai ajudar a gente a diferenciar de uma leucemia mieloide aguda para crônica. A leucemia mieloide aguda, o paciente ele vai ter anemia. Já a crônica, o paciente ele não vai ter anemia. O paciente ele vai ter uma leucocitose com desvio escalonado à esquerda e uma trombocitose. Como assim, Vitor? Olha aqui no hemograma. A gente tem um aumento de plaquetas, então a gente tem uma trombocitose, e a gente tem um aumento dos leucócitos, então a gente tem uma leucocitose com desvio escalonado à esquerda, porque a gente tem, olha, as células jovens também apresentando aqui dentro do hemograma. Então a gente consegue ver essas células jovens e a gente chama isso de desvio escalonado à esquerda. Como é feito então o diagnóstico da leucemia mieloide crônica? Ela é feita a partir da coleta de sangue periférico para pesquisa de biologia molecular do BRCABL. A gente precisa identificar esse BRCABL. Esse é o método padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico da leucemia mieloide crônica. É a coleta de sangue periférico para pesquisa de biologia molecular, pesquisando o quê? O BRCA-ABL. Tanto para fazer o diagnóstico da leucemia mieloide crônica, tanto para o acompanhamento dessa doença, da leucemia. Então, para a gente fazer o acompanhamento, a gente também vai dosando o BRCA-ABL para fazer o acompanhamento desse paciente. Além disso, nós podemos dosar também o cromossomo Filadélfia. E o cromossomo Filadélfia ele é do tipo 9 e 22, que estará positivo em 95% dos casos da leucemia mieloide crônica. E como é feito o tratamento desse paciente? A gente vai usar os inibidores da tirosina quinase, que é o TKI. O que esse inibidor da tirosina quinase vai fazer? O nome próprio já diz, ele vai inibir a tirosina quinase. A proteína BRCA-ABL, presente na leucemia mieloide crônica, ela é uma tirosina quinase que está ativa, que está constantemente ativa na LMC, causando então a leucemia. Então, o inibidor da tirosina quinase vai fazer? Vai bloquear, vai inibir o BRCA-ABL, que está causando essa leucemia mieloide crônica. Então, o tratamento da LMC é um tratamento muito eficaz, é um tratamento que não gera muito colateral. E aqui estão alguns fármacos, alguns inibidores da tirosina quinase, como, por exemplo, o mesilato de imatinib. Tudo bem? E agora, abordando uma outra leucemia crônica, é a leucemia linfocítica crônica. Essa também é fácil da gente identificar no hemograma. Primeira coisa, é o câncer mais comum do hematologista, beleza? E ela vai atingir principalmente os pacientes idosos, os pacientes mais idosos. Quais são os sintomas da LLC? Geralmente, o paciente ele é assintomático, beleza? Então, a gente fala que a LLC é a doença do 1/3. Por quê? 1/3 dos pacientes são completamente assintomáticos. Eles vão descobrir o diagnóstico pedindo um exame de rotina, pedir um exame de sangue para ver se estava tudo bem e vai ver lá um aumento de linfócito.
ou um terço dos pacientes, eles vão apresentar doenças de nodal. O que são essas doenças de nodal que acometem os linfonodos? As células linfóides, que está alta na leucemia linfóide crônica, na LLC, elas gostam de infiltrar os linfonodos e o baço. Então, alguns pacientes que têm LLC, eles podem apresentar linfonodomegalias no pescoço e simétrico. Só que esses linfonodos, essa linfonodomegalia é assintomático, não causa nenhum sintoma para o paciente. Agora, um terço dos pacientes vai apresentar doença sintomática. Isso é importante a gente entender. Beleza? Então é a doença de um terço. Um terço não tem sintoma, um terço vai ter os linfonodos, só que não vai ter sintoma, ou as linfonodomegalia no pescoço, só que não vai ter sintoma, e o outro um terço vai ter sintoma. Beleza? Como é o hemograma desse paciente? O hemograma do paciente ele vai apresentar então uma leucocitose a custas de linfócito. Eu vou mostrar isso para vocês. E uma coisa que é obrigatória ter na LLC, a gente precisa ter linfócito acima de 5.000, beleza? Se tiver abaixo de 5.000, isso não é uma LLC. Eu preciso de pelo menos 5.000 linfócitos para ser leucemia linfocítica crônica. A título aqui, para vocês conseguirem visualizar como é que seria um hemograma, a gente vê que a gente tem uma leucocitose, a custas, olha, de linfócito, a gente vê que 85% desses leucócitos aqui, desses leucócitos, é a custas de linfócitos, são linfócitos. Então, com certeza, desses 38.500, se a gente pegar 85% disso, a gente não precisa nem fazer o cálculo. É maior que 5.000. Então, isso aqui é uma LLC. Tudo bem? Como é o diagnóstico? Aqui o diagnóstico é pela imunofenotipagem leucocitária de sangue periférico. E o que nós temos que observar nessa imunofenotipagem para a gente conseguir determinar que é uma LLC? A gente tem que observar um aumento de proliferação clonal do linfócito B, expressando antígenos de linfócito T também. Então, isso é muito importante a gente encontrar na imunofenotipagem para a gente fazer o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. E uma coisa importante, a gente não mexe na medula óssea, beleza? Na LLC, a gente não precisa fazer nada na medula óssea. Então, como é que é o diagnóstico? Imunofenotipagem de sangue periférico. A gente não dosa nada na medula óssea, beleza? E como é que é o tratamento? Aqui é simples, tá? O paciente sintomático a gente vai tratar. Agora, o mais importante que cai bastante em prova são os pacientes assintomáticos, tá bom? Então, a conduta do tratamento do paciente assintomático é uma conduta expectante. A gente não vai tratar esse paciente, a gente vai só acompanhar esse paciente. Muito provavelmente, esse paciente ele vai falecer de uma outra coisa sem ser a LLC. Então, a conduta para os pacientes assintomáticos, que é a grande maioria a grande maioria dos pacientes da LLC, a conduta é expectante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, ative os sininhos, deixa o like e compartilha para o seu amigo aí que também está estudando o mesmo tema que você. Espero você num próximo vídeo. Bons estudos!